Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma vez mais nos encontramos aqui no nosso momento de estudos, né? Para finalizarmos o tema Apocalipse. Antes de começarmos a falar do nosso tema de hoje, dizer a vocês que assistem pelo YouTube, né? Que veem as aulas, porque muitas vezes não têm oportunidade de estar aqui sábado às 17, sentimos falta de vocês, porque as perguntas, quando você assiste a aula e está online, fica mais fácil de fazer as perguntas, e quando você assiste a gravação, as dúvidas que você eventualmente venha a ter, você não vai conseguir tirar. Então, faça um esforço, se puder estar conosco no sábado, ao vivo aqui, fica muito mais fácil de nós conversarmos e tirarmos as nossas dúvidas. Nós vamos hoje finalizar o Apocalipse. Na realidade, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais eu fui buscar informação para trazer, para nós discutirmos isso juntos, mais eu percebo que, de novo, nós vamos ter que passar quem sabe, 2/10 daquilo que nós temos no assunto. É extremamente interessante, extremamente, diria, complexo. Quando falamos dos símbolos, nós vamos falar sobre alguns deles. Não tem como nós nos aprofundarmos em todos os símbolos citados por João, porque são muitos. E essas interpretações, a partir do momento em que nós estamos buscando o entendimento do livro, eu digo a vocês que é extremamente abrangente e interessante. Mas eu fiz consulta a 2 livros, busquei 2 livros, do Edgar Armon e do Cairbar Schutel, e tem a referência no final que eu acharia muito interessante. Se vocês não tiverem até esses livros em PDF, eu mando para vocês. É extremamente interessante a analogia que eles fazem dos símbolos, muito mais profundo do que essa 1h30 que nós vamos ter aqui. Mas, para que nós tenhamos o entendimento de alguns deles, mesmo assim, né, nós vamos trazer aqui, eventualmente, se houver alguma pergunta, alguma dúvida, é só interromper, quem tiver com o microfone aberto, e a gente para, verifica, discute e seguimos adiante, certo? Os símbolos do Apocalipse, segundo a visão espírita. Logicamente que se nós jogarmos esse tema, esse título, essa pesquisa na internet, nós vamos, lá no Google, nós vamos encontrar várias definições. Mas temos que buscar a visão espírita quando formos pesquisar. A gente encontra, lamentavelmente, não digo lamentavelmente, mas é até bom porque serve como parâmetro, serve como base de comparação, algumas posturas espiritualistas e não espíritas a respeito. Então, você encontra postura espiritualista, postura católica, postura, opinião evangélica que queira a respeito dessa visão, e temos que tomar muito cuidado para a gente não distorcer isso. Né? Mas é extremamente interessante as observações que a gente encontra. E aí, com o conhecimento espírita que nós vamos adquirindo, a partir do momento em que as pessoas nos trazem uma interpretação, nos trazem uma visão disso, com o conhecimento que nós vamos tendo com os espíritos, fica mais fácil nós entendermos. Tá? Mas vamos lembrar um pouco do que nós vimos ali atrás, no sábado passado. E no sábado passado, nós vimos algumas coisas, por exemplo, que nós vamos rever hoje, mas somente para linkar o assunto, só para puxar em nossa memória o que nós vimos, para dar uma lembrança. E trazemos aqui um comentário da Revista Espírita de 1862, que Kardec nos fala que os espíritos superiores querem que o nosso julgamento se aperfeiçoe
em discernir o verdadeiro do falso, o que é racional daquilo que é ilógico. Então, quando nós observamos esses símbolos daquilo que João quer nos trazer, é extremamente importante nós nos atermos nisso que o Kardec nos fala. Que os espíritos superiores querem que o nosso julgamento se aperfeiçoe no discernimento do que é verdadeiro, do que é falso, do que é racional e daquilo que é ilógico, que não tem sentido. Né? Então é extremamente interessante, por isso que eu disse agora há pouco, que através do conhecimento espírita que nós vamos adquirindo, não só no quesito Apocalipse, mas em todos os assuntos pertinentes à doutrina, ou no vulgo popular, naquilo que o populacho acredita, mas nessa coisa racional, que é a doutrina espírita. Nessa forma racional de olharmos, de enxergarmos, de analisarmos. E Kardec, desde 1862, ele fala a respeito disso. Como fala também que o Espiritismo, né, é uma doutrina liberal, emancipadora da inteligência, inimiga da fé cega, que veio proclamar a liberdade de consciência e o livre exame como base essencial de toda a crença cega. Então, ele vem dizer para a gente que a doutrina espírita nos possibilita, nós que somos espíritas, que buscamos sempre o conhecimento, que nos possibilita expandir a nossa inteligência, para sairmos dessa fé cega, dessa fé, como que eu vou dizer assim, uma fé limitada, né? Ou seja, acreditar em tudo aquilo que as pessoas nos falam. E quem não estuda, ela fica sujeita às informações daquelas pessoas que trazem para a gente. E aí fica muito encaixotado esse pensamento. Então, a doutrina ela vem proclamar, como diz Kardec, a liberdade de consciência e o livre exame como base essencial de toda a crença séria. Então, para que tenha fundamento, para que tenha lógica, o que nós estamos vendo, principalmente no que diz respeito à Bíblia, ao livro dito sagrado, às Escrituras, nós temos que ter esse discernimento. Temos que, para nós não ficarmos ainda patinando nas informações, muitas vezes encontradas ou convencionadas, dos segmentos ou dos representantes das religiões que conduzem a informação para onde eles querem, da forma como querem. Então, Kardec nos traz essa lembrança, eu fiz questão de colocar aqui, porque segunda fala da Revista Espírita de 1868, da liberalidade da doutrina. Então, ela não engessa. Ela nos dá essa liberdade de consciência. Ela nos dá essa possibilidade. E daí nós temos que ter, através desse conhecimento, através do entendimento da doutrina espírita, filtrar, de fato, o que as coisas são. O que elas querem dizer. Porque aquilo que nós pensávamos, quando estávamos lá nos outros segmentos religiosos, todos nós já passamos por lá, hoje nós começamos a enxergar de uma forma diferente. Tanto que se nós lermos, eu particularmente, eu tive contato com uma Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, com 16 para 17 anos. Hoje, eu tenho 60, quando vou, e algum conhecimento espírita que adquiri, então quando eu vou ler novamente as mesmas páginas que eu lia lá atrás, o meu entendimento é completamente diferente, principalmente dentro do olhar espírita. Então, a emancipação que a doutrina espírita nos dá é fantástica. Nos possibilita o entendimento, a comparatividade, sem aquela fé, como diz aqui, sem a fé cega, né? Porque o fulano, o ciclano falou, então eu sou obrigado a acreditar. Não. Jesus já disse na nossa reunião passada, e volto a afirmar, Jesus sempre nos colocou em reflexão, sempre nos incentivou a pensar, né? A tirarmos as nossas conclusões. Então, ele dava
o caminho, ele dava a forma e dizia assim, vós, o que pensares? Então, Kardec traz com muita ponderação, bem com essa colocação fantástica na Revista Espírita, da forma como nós devemos enxergar as coisas. E isso é muito interessante, né? Recapitulando o que nós vimos lá atrás já, que o Apocalipse divide-se em 3 partes, né? A primeira contendo as instruções às igrejas fundadas, né? Fundadas pelos apóstolos. A segunda, as provações pelas quais passaria a humanidade até o início do período final. E a última, né? Tratando dos acontecimentos desse período, que é, aliás, o que mais interessa à humanidade nos nossos dias. Que queira sim, queira não, esse livro foi escrito em uma época completamente diferente da nossa, mas sempre na construção, buscando sempre a construção do nosso caráter religioso, do nosso caráter moral. Então, postas de lado as dificuldades naturais das interpretações, isso nós temos, porque são simbólicas, né? O caráter anacrônico das revoluções e o profundo misticismo que envolve a narrativa do princípio ao fim. Por que misticismo? O conhecimento de João, né, a sua cultura era judaica, havia todo um misticismo na cultura judaica, havia uma simbologia muito forte naquele meio, e ele era conhecedor. Apesar de ter um conhecimento grande também da cultura grega, mas o judaísmo ainda era muito mais forte em João. Sem falar que o Apocalipse de João, ele foi escrito com João com 90 anos praticamente, que foi o apóstolo que mais viveu. Então, muita coisa pode ter se perdido, muita coisa pode ter se confundido, e muita coisa pode ter sido levado a termo nos costumes judaicos, em toda a retórica judaica de como ele interpretaria isso. Dificultando seu entendimento, pode-se, entretanto, admitir que foi escrita tendo em vista principalmente os acontecimentos trágicos e definitivos da época atual, após ter a humanidade usado de inteiro livre-arbítrio, percorrido o caminho que preferiu no curso das sucessivas civilizações terrestres. Se nós pegarmos, meus irmãos, se nós pegarmos de fato a leitura ao pé, né, do Apocalipse, lá no final, nas revelações, nós vamos, e se traçarmos um paralelo comparativo do que estamos vivendo hoje, tá? E nós vamos ver algumas coisas que eu trouxe, que eu achei muito pertinente, no que diz respeito à besta, no que diz respeito à prostituta, né, que ele cita lá. O que nós estamos vivendo hoje, de fato, está dentro das premonições, né, dentro das visões de João. Dentro das visões de João. Nesse desdobramento que ele tem, e talvez como não tinha um entendimento de todo divino, vamos assim dizer, mas ele tenta colocar da melhor forma, dentro de toda a simbologia, o que ele tinha visto, e se nós trouxermos para o nosso tempo, para o nosso momento, e analisarmos de 200, 300 anos para cá, nós vamos ver a coerência desse livro. Tá? Não podemos levar ao pé da letra, mas dentro das revelações nós vamos ver a coerência. Né? Vamos falar primeiro do número 7. Tá? É muito citado o número 7 nesse livro. É citado principalmente nas revelações da imagem, da simbologia. Então, o número 7 para os judeus é o número da perfeição. Tá? É um número perfeito. E por que é um número perfeito? Como ele aparece muitas vezes no Apocalipse, nós imaginamos que dentro da cultura judaica, do qual João tinha conhecimento e também domínio, ele nos traz, dentro das referências analógicas das imagens,
encaixando dentro daquilo que ele conhecia. E por aí ele vai caminhar. Né? Então, nós temos, por exemplo, as 7 estrelas. As 7 estrelas, as 7 estrelas, as 7 igrejas, olha só, os 7 candelabros, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 pragas, das 7 taças. Então, vejam que esse número dito cabalístico, vamos assim chamar, né, dentro do que se fala, ele aparece muitas vezes. E por que só 7, 7, 7, 7, 7? Voltamos novamente para a cultura judaica. Ele se espelhando, né? Quem sabe, e aí a espiritualidade, quando nos traz o entendimento de determinadas coisas, vai trazer de acordo com o nosso conhecimento. Falei aqui na semana passada, por exemplo, que se nós, médiuns, de acordo com o nosso conhecimento e a nossa capacidade, os espíritos vão soltar as informações. Um espírito que venha trazer uma informação científica, ele jamais vai pegar uma pessoa leiga de tudo para traduzir esse pensamento dele. Ele vai trazer alguém que mais se aproxime, se não for um cientista, dificilmente teríamos um cientista no grupo mediúnico, né? Até porque a maioria dos cientistas não acreditam na divindade. Ele vai se utilizar da ferramenta que mais se aproxima. Ou seja, João, ele tinha o conhecimento. Então, ele tendo o conhecimento, ele tem os símbolos, ele tem toda uma analogia. E vai trazer, ele vai filtrar, ele vai derramar isso de acordo com o gosto, vamos assim dizer, da água, né? Daquilo que ficar impregnado pelo pote. E aí vem toda a manifestação das suas visões dessa forma. O candelabro de 7 braços, né? Ou seja, o menorá, lá para os judeus, ele simboliza a presença de Deus na Terra, que é exatamente essa imagem. Esta é a presença de Deus na Terra. Se nós formos hoje nas sinagogas, nós vamos encontrar sempre esse candelabro. É um símbolo, o número da perfeição. 7, para os judeus, é um número perfeito. Sendo o número perfeito, João, então, dentro dos seus costumes analógicos, ele vai encaixando essas informações. Tá? Ainda, número 7, né? Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes em minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Então, dentro de tudo aquilo que ele vê, ele vai colocando o seu entendimento, interpretando, da mesma forma como muitas vezes nós, nas reuniões mediúnicas, ou os médiuns videntes, quando tem uma visão, ele vai interpretar de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu entendimento. Porque se ele não tiver entendimento daquilo, entendimento total daquilo que ele viu, que ele percebeu, ele vai dar a informação que ele tem. Né? Então, ele traduz que as 7 estrelas são os anjos, né? E as 7 igrejas, os 7 candelabros, ou os 7 candelabros com aquela figura que nós vimos agora há pouco. Então, esse número 7, ele vai bater muitas vezes. Está lá na Bíblia de Jerusalém, no capítulo 1, verso 20 do Apocalipse. Tá? Sob a égide de Jesus, já as forças espirituais operam a análise da situação amargurosa do mundo. Quando Emmanuel, lá no A Caminho da Luz, ele faz uma analogia da Apocalipse de São João, ele fala sobre a égide de Jesus, já as forças espirituais operam a análise da situação amargurosa do mundo. Então, quando estas informações, quando esses símbolos são trazidos a João, a espiritualidade começa a trazer informações que, naquele momento, de acordo com o conhecimento daquele povo, para que eles entendessem. Como Jesus também falava a respeito dos usos e costumes da época, para que se fizesse entender aquilo simples,
pelos ditos ignorantes, João também vai começar a passar isso, porque já era uma preocupação da situação amargurosa do mundo, pelos espíritos. Então, vão trazer, na simbologia, muito carregada de usos e costumes, mas já as dores do mundo. A situação com que já se amargurávamos, nos amargurávamos naquela condição. As 7 igrejas representariam a totalidade dos períodos espirituais da humanidade, apresentando virtudes e defeitos a serem corrigidos. Os períodos em que a humanidade vai caminhar. Dentro dessa analogia, a espiritualidade traz a ele e mostra, e ele traduz na simbologia conhecida da sua cultura, esses períodos. Ou seja, apresentando virtudes e defeitos a serem corrigidos. E João vai passar isso adiante da sua forma, né? Da sua forma. A Cabala é a espiritualidade judaica, ou seja, os 7 defeitos. Os 7 defeitos nós vimos, e eu acabei tirando daqui, mas nós vimos os 7 defeitos e as 7 virtudes na aula passada. Eu não coloquei aqui hoje, para não ficar muito extenso, mas nós vimos as 7 virtudes e os 7 defeitos. E isso, queira sim, queira não, se nós pegarmos as 7 virtudes e os 7 defeitos, e nós formos analisar hoje, friamente, no momento que nós passamos, da forma como vivemos, da forma como temos vivido, nós vamos ver como se encaixa. Né? Como se encaixa essas informações. Como se encaixa a preocupação dos espíritos lá, já quando as forças espirituais operavam essa análise da situação. E ela se acentua muito mais se nós pegarmos. Basta vocês voltarem na aula anterior e verificarem os 7 defeitos e as 7 virtudes. E nós vermos, dentro daquela simbologia, a qualidade das informações. Né? Os 7 pecados capitais e as virtudes, ou seja, estava passado, aquilo que eu falei, né? Os 7 defeitos, para que a gente dê uma olhadinha, dê uma analisada nisso. É extremamente interessante. Extremamente interessante. Né? Nos pecados capitais, nos defeitos e virtudes. Beleza, pessoal? Os significados. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, basta abrir o microfone e fazer. Quando falamos dos significados, nós temos uma série, eu trouxe alguns aqui, não trouxe todos, senão ficaria muito extenso, mas nós temos, por exemplo, 7, né? O número 7, a significação, que é a ideia da perfeição e da plenitude, naquela cultura, na cultura judaica principalmente, transferida para João, e João transfere, então, na adaptação das suas visões. 7 é a ideia da perfeição e da plenitude. Plenitude no sentido, vamos assim dizer, da informação em si, tá? Seja das dificuldades, ou seja da facilidade, mas na sua plenitude. Então, 7 é a ideia de perfeição e plenitude. As 7 lâmpadas de fogo que ele cita. Tarefa de esclarecimento e iluminação da raça. Quem é a raça que ele se refere? A raça humana, a raça judia. Então, essa tarefa de esclarecimento nós temos encontrado desde a época de Jesus, né? Desde a época de Jesus. A forma como o Evangelho começa a ser divulgado, a forma como essa iluminação se dispõe a todos nós. Então, na representação daquilo que ele viu, essas 7 lâmpadas de fogo, ela representa exatamente a tarefa do esclarecimento e da iluminação da raça. Seria extremamente interessante se pudéssemos pegar a Bíblia, pegar o livro tanto do Edgar Morin quanto do Carvar, e formos lendo e fazendo, leia a Bíblia, dá uma olhadinha no livro, vai acompanhando e o esclarecimento, que lá é muito mais profundo, muito mais amplo e muito mais completo. E nós teríamos muito mais tempo.
O trono significa onde está Jesus, quando ele fala que ele viu o trono, e que ali estava o cordeiro. Trono é hoje onde nós temos o governador da terra. E onde ele cita várias vezes, de diversas formas, o significado desse trono, o que ele representa, quem estaria nele, de que forma esse que lá se encontrava representa dentro das informações que a espiritualidade nos traz. Quando ele fala também do arrebatamento em espírito, seríamos arrebatados em espírito, e fui arrebatado em espírito, ele diz, é o desdobramento. Lembre-se que Emmanuel nos fala, na analogia da Apocalipse de São João, que João foi chamado às esferas espirituais. Então, a partir do instante que ele é chamado, esse arrebatamento em espírito, ele foi em desdobramento atender ao chamado. Quantas vezes nós, médiuns de tarefa, ou muitas vezes médios, pessoas com mediunidade de auxílio, são levadas em desdobramento para inúmeras tarefas, para inúmeras instruções. Quantos de nós não fazemos isso? Quantas vezes Chico não foi levado a instruções em arrebatamento, arrebatado em espírito, como diz a informação do Apocalipse. A mulher, quando ele cita a mulher, quem é a mulher? A igreja. No significado da igreja, e aí fala que é a noiva de Cristo. Se seguisse, Jesus, quando os seus discípulos, que ele instrui aos 12 para ir de pregar aos 11, para ir de pregar, porque Judas já não estava mais, ir de pregar, ser de pescadores de homens. Então, quando Paulo também começa a criar as igrejas, é que este movimento, que essas igrejas falassem a linguagem do Cristo, que houvesse um entendimento da mensagem na aplicação, na sua essência. Então, ele se refere à mulher, à noiva, como uma pretendente a atender ao seu noivo, como um pretendente a fazer o complemento, porque hoje, quando a gente encontra alguém, quando a gente namora alguém, vai se conhecendo, e aí, quando você noiva, é sinal de que você quer o compromisso final. Hoje, nem tanto, porque as pessoas não se conhecem mais, estão muito mais, lamentavelmente, nos desejos sensualizados, não tem tempo de se conhecerem, não tem tempo de se estudarem, ou seja, para formarem os lares, de fato, fundamentados no conhecimento, no compromisso. Então, a mulher, quando ele fala, é que ela teria que se preparar para interpretar as necessidades do noivo e vice-versa. Tá? Aí, então, ele se refere à igreja como uma mulher, a noiva de Cristo. A prostituta. Quem é a prostituta? Igreja sem Deus, que se uniu ao mundo. A igreja sem Deus que se uniu ao mundo. Quando ele fala que ele tem essa visão da prostituta, ele previa que essa igreja no futuro, já naqueles tempos, já acontecia isso, porque a besta, que era o Império Romano, a besta, no Apocalipse, quando ele fala da prostituta da igreja sem Deus, ou seja, da mulher sem regras, sem compromisso, a igreja sem Deus, nós estamos vendo isso hoje. Se faz tudo na igreja, até de Deus. Hoje nós encontramos, lamentavelmente, falsos profetas. Hoje nós encontramos igrejas preocupadas com status, preocupadas com dinheiro. E se nós pegarmos, quando ele cita, e aqui ele cita, não as igrejas que nós estamos encontrando hoje, porque esse é fruto de toda a igreja dita católica, e quando nós falamos de igreja, estamos falando de catolicismo. E não estou aqui querendo, meus irmãos, de forma nenhuma denegrir. É o conhecimento de cada um, é o tempo de cada um. Tá? Não estou aqui desmerecendo
a Igreja Católica, de forma nenhuma, até porque conheço e estive lá por algum tempo. Então, eu falo da Igreja como um todo, certo? E ela, criada por homens, foi administrada por homens, ela continua vivendo as mesmas falhas dos homens, como temos centros espíritas dessa forma, como temos presbiteriana, batista, adventista, quem quer que seja. Essa igreja sem Deus, que se uniu ao mundo, quando ele fala sem Deus, se nós buscarmos, voltarmos um pouco na história e ver o que é as barbáries que a igreja fez, utilizando-se o nome de Deus, mas ela não tinha Deus, não utilizava o nome de Deus. Era já o que estava, o que João trazia no Apocalipse. Na revelação dos Espíritos, da forma como ela se postaria, como a prostituta se colocaria diante da situação. De uma situação que iria para frente, que já estava acontecendo, mas que também iria para frente. Que abandonou o noivo, né? Abandonou o marido, Jesus. Quantas igrejas não se falham em Jesus? Jesus está ficando, e aí eu digo que não é só a igreja, não é só a prostituta, né? Hoje, nós estamos sendo condicionados, estamos sendo levados a... Na Sexta-feira Santa, por exemplo, estamos muito mais preocupados com a simbologia, com os dogmas da data, do que necessariamente com o ato em si, o que aconteceu aquele dia, por que aconteceu aquilo, o que aquilo nos trouxe como lição. Da mesma forma, o Natal, né? O que significa o Natal. Então, está sendo tirado aos poucos esta lembrança, tá? Esta prostituta, ou seja, a igreja sem Deus, se uniu ao mundo, ou seja, se uniu ao vulgar, querendo agradar as pessoas, e não é o agradar as pessoas. A doutrina do Cristo é uma doutrina pura. Então, ela não tem que se adaptar ao agrado das pessoas, que é o que as pessoas querem, né? Lamentavelmente. Então, a prostituta, como diz o Apocalipse, esse significado é da esposa que abandonou, né, o marido, que é Jesus. Ainda, dentro desses significados, ele fala do ventre, né? São as guerras. A virgindade acima das questões religiosas. E aqui a virgindade acima das questões religiosas, ele fala da pureza. Quando fala de virgindade, fala da pureza. Quando fala do ventre, fala da força, da forma como destrói, como a guerra destrói. A virgindade acima das questões religiosas, fala dessa pureza que estamos perdendo. Eu não gosto de falar de pureza da doutrina espírita. Eu gosto de falar da coerência da doutrina espírita. Tá? A doutrina por si só ela é pura. A religiosidade, independente da religião, por si só ela é pura, dependendo da forma como você administra isso. Como os segmentos religiosos administram isso. Então isso é coerência. Ser coerente com os ensinamentos de Jesus. Eu não gosto da palavra pureza, embora a virgindade signifique pureza. E aí, aqui está acima das questões religiosas. Tá? O incenso, as orações, né? O religário, a forma de levar. Então, quando ele fala de incenso, refere-se às orações, porque quando se acende incenso, acende-se na intenção de agradar aos deuses, de chegar aos deuses, ou chegar a Deus, nesse caso. Trovões e vozes, a interferência espiritual, né, dos médiuns, o barulho da gente não conseguir ouvir a voz dos espíritos. Então, essa interferência espiritual, se nós observarmos, por exemplo, antigamente, hoje a tecnologia está um pouco melhor, mas antigamente, quando nós ligávamos o nosso rádio e dava um raio, uma descarga elétrica, também parece que descarregava dentro do rádio, fazia aquele chiadão. Era uma interferência. E essas interferências que ele se refere, de trovões e vozes, seriam as interferências que nós iríamos
sendo alcançados no decorrer dos tempos. Que tipo de interferência? As preocupações materiais, as vaidades, isso atingiria os médiuns. Então, o significado de trovões e vozes é aquilo que não nos deixa pensar, que não nos deixa focarmos as nossas intenções e os nossos pensamentos. Invariavelmente, quando há um vozerio, você não consegue se concentrar. Quando há trovão, você não consegue se concentrar. Né? O dia, quando ele fala de dia, se resume a séculos. E se nós falarmos no tempo do espírito, no mundo espiritual, um segundo, lá é um século, aqui é dia, né? Uma hora, lá são anos. Um dia lá são séculos, uma hora lá são anos. Imagine, então, um minuto, um segundo. O que isso não representa no mundo espiritual? E aqui João fala com propriedade nesse sentido. Quando ele fala de dia, fala de horas, ele quer significar séculos ou anos. Estamos falando de interpretação do mundo espiritual. Ainda, entendendo alguns símbolos. Tudo bem até aqui, pessoal? Todos aí? Rafa? Todos aí ou não? Sim, tudo bem, tudo tranquilo. Beleza, de vez em quando eu vou perguntar, porque eu não sei, estou vendo aqui no celular se eu caí ou não. Tá? Mas vamos lá. Entendendo ainda alguns, quando ele fala do mar, né, são os povos, as nações. A imensidão do mar, a imensidão dos povos, a imensidão das nações. Nessa simbologia, é isso que que significa chifres, invariavelmente, e dentro, né, dentro da própria cultura judaica, o chifre ele significa poder, reino ou rei. Se nós observarmos a maioria dos sinais, né, a maioria dos escudos dos reinados, nós vamos perceber um leão ou vamos perceber um animal com chifres, que isso significa o quê? Poder, significa um reino extremamente poderoso. As 7 cabeças, os 7 montes. De novo, o número 7, o número cabalístico. Tá? Dentro, ainda, daquela cultura judaica. Dragão, antiga serpente. Né? Ou seja, que era para que nós tivéssemos, quando ele fala do dragão, é para que nós tenhamos, então, cuidado, da mesma forma como temos que ter com as serpentes, com as cobras. Animais, pantera, urso e leão, reinos e rei. Tá? A besta, Império Romano, essa simbologia que ele traz. 42 meses, é igual o quê? Um mês igual a 30 anos. 42 vezes 30 igual a 1.260 anos. E assim ele vai falando. E se nós fizermos, e aqui é uma coisa extremamente interessante, se nós pegarmos o Apocalipse e irmos profundamente no estudo e fizermos essa conta, nós vamos começar a ver o que aconteceu nos séculos em que ele fala, se entendermos o tempo que ele descreve. E nós vamos ver o que foi acontecendo nesse período. É extremamente interessante, meus irmãos. Extremamente interessante. Mulher, a igreja, né? Mulher formosa, fiel ao evangelho, quando afastada dos ensinamentos de Cristo, a prostituta. Nós já vimos lá atrás. E aqui vamos, então, às 7 igrejas. Eu trouxe para vocês, só para termos uma ideia das 7 igrejas, onde elas se localizam. Né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O primeiro, o Alfa, o derradeiro, o Ômega. E o que vês, escreve um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Onde estão essas igrejas? Aqui estão. Né? Nós temos aqui a Pérgamo, aqui em cima, correto? Temos depois a Tiátira,
Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Éfeso, Laodiceia. São as 7 igrejas que ele se refere. Quando ele vai mandar estas cartas, olha a região em que ela está. E trouxe também para vocês onde ele estava, na ilha de Patmos, muito próximo dessas igrejas. Então, eu fico imaginando, meus irmãos, todo envolvimento, toda a atmosfera espiritual que se fez em cima de toda essa região, que é uma região muito próxima, vamos assim dizer, ali no mar Mediterrâneo, toda a preparação, toda a preocupação da espiritualidade em trazer luz, em trazer avisos, recados a todo aquele povo, através de João, para que isso se irradiasse através do Evangelho, se irradiasse em todo o planeta. Tá? Então, ele retira-se do continente e ali, sozinho, né, desdobramento, começa a colher e nos trazer essas informações. E aí estão postadas as igrejas. Tá? As 7 igrejas, ainda, são exemplos de comunidades cristãs cujas características indicam os diferentes tipos de cristão existentes. Novamente, repito aqui, em cada igreja já se encontrava naquela época, quando vão se formando essas igrejas, o propósito que se leva a elas é a difusão do Evangelho de Jesus. Tá? Quando Pedro, quando Paulo, quando Lucas, que são os 3 que se empenharam com muita vontade na fundação das igrejas, principalmente Paulo, ele leva a essas igrejas uma ideia de evangelho. Qual é a ideia de evangelho? Os pensamentos de Jesus. E conforme a região, mais ou menos, havia aceitação. Dentro dessa aceitação, mais ou menos, começam a surgir problemas, começam a surgir, e todas as cisões das religiões saíram dessas igrejas. Se nós lermos a história nas cartas de Paulo, a exortação que Paulo faz a Éfeso, aos Coríntios, aos Colossenses, na Tessalônica, em que ele começa a perceber esse desvio de objetivo das igrejas, em que começam a imperar as vaidades pessoais. E daí vem a cisão. Né? Começam a imperar as vaidades pessoais, principalmente nessas igrejas. Observa que aqui não estão as igrejas de Paulo. Tá? Com exceção de Éfeso, por exemplo, mas nós temos, por exemplo, outras igrejas em que Paulo fazia com muita propriedade e com muita imposição as observações. Mas o Apocalipse de João traz especificamente essas 7 igrejas, tá? Em que cada uma, na sua característica, vai representar no futuro o posicionamento do povo, das comunidades cristãs no mundo. Né? O conjunto formado pelas 7 igrejas, simbolicamente representadas pela luz dos 7 candelabros, revela a imagem da igreja do Cristo, como são na realidade, com suas heresias, disputas e fé débil, mas também com sua fé, esperança e amor. Então, meus irmãos, é aquilo que falávamos agora há pouco. Qual é a realidade que nós, se pegarmos o que diz o Apocalipse, no tocante à instrução de melhora das igrejas, o que diz as cartas de Paulo às igrejas? Se nós transferirmos para a nossa atualidade, nós vamos ver como elas são, com as heresias, com as disputas, com a fé debilizada. Tá? Existem, como diz, né? Existem também fé e amor. Existem casas, isso não é só a igreja, não. Vamos falar dos núcleos religiosos, também nos centros espíritas. Quantas casas
Quantos centros espíritas nós vemos casas devotadas, comprometidas com o bem, com o amor, com a caridade, com a paternidade. Em contrapartida, nós observamos outras casas preocupadas com outros valores, preocupadas com números, sabe? Formatando isso de tal forma que tem que se medir, tem que se analisar, tudo, esquecendo a atividade principal, que é o Evangelho. Então, eu quero saber quantas pessoas eu atendi esse mês no atendimento fraterno, qual foi o feedback que eu tive depois que eu vá. E o amor. Então, essa preocupação, né, essa representatividade das 7 igrejas, em qual delas será que hoje as nossas casas estão mais se parecem com Éfeso, com Pérgamo, com Tiátira, com Sardes? Se lermos o Apocalipse, se lermos as cartas de Paulo, nós vamos perceber onde nós estamos situados. Nas advertências que ele faz, nas admoestações. Nós vamos perceber onde nós estamos situados. Então, é extremamente interessante a observação. Tá? Quando ele fala da besta apocalíptica, refere-se tanto ao Império Romano, o poder constituído que fere, persegue e maltrata, quanto aos falsos profetas, também chamados de dragão, mistificadores que deturbam a mensagem do Evangelho. Nós sabemos que o Império Romano era uma perseguição terrível contra os cristãos. Haja visto a postura de Paulo. Né? Então, o Império Romano, quando jogava os cristãos nas arenas para as feras, e os cristãos iam cantando, às vezes, em lágrimas, assim como o Estevão, por exemplo, foi apedrejado em lágrimas, mas cantando louvores a Jesus. E eles, essa coisa, essa besta, porque só alguém insensível, irracional, praticaria ou pratica uma ação dessas. Então, essa besta ele se refere a esse poderio, a esse império romano, como também aos falsos profetas, que não medem esforços para atingir os seus objetivos, passando por cima dos princípios cristãos, dos princípios fraternos. Eles deturpam toda a mensagem do Evangelho. E deturpam essa mensagem em benefício próprio. O Apocalipse já dizia isso, João dizia isso, e Jesus já tinha exortado sobre os falsos profetas lá atrás. Tanto que Emmanuel nos esclarece a respeito do assunto, né? Lá no livro A Caminho da Luz, por exemplo. A besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que seu número era de 666. Já vimos, já falamos sobre o número 66, já falamos sobre os 42 meses. E esta poderia dizer grandezas e blasfêmias se nós observarmos, né, a postura, principalmente da igreja, que se apoderou do cristianismo. Na realidade, a Igreja Católica se apodera do cristianismo após o Concílio de Nicéia. Eu acho que eu trouxe aqui essa informação. Dizendo que a única igreja do Cristo era a Igreja Católica. E, novamente, aqui não estou deturpando, não. Igreja feita por homens como nós, que também nos enganamos. Mas a propriedade indevida de ser a representante, e aí vai para os papas, de serem os representantes de Deus na Terra, em detrimento de nós, outras religiões. Tá? De nós que temos uma outra visão, seja de Deus, seja de Cristo, seja de caridade, seja de fraternidade. Então, essa besta poderia dizer grandezas e blasfêmias. Já exortava das coisas que poderia atingir. Esta é a simbologia da besta apocalíptica. Né? Ainda, a espada de 2 gumes.
Na espada de 2 gumes, na mão direita, ele tinha 7 estrelas, ao número 7 de novo. E de sua boca saía a espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu esplendor. Está lá no Apocalipse. 1:16. É o símbolo do poder e da justiça. Se nós observarmos hoje o símbolo da justiça, é aquela mulher com a venda nos olhos, né, com a balança numa mão, com a espada na outra. Ou seja, a balança para medir, né, para julgar, e a espada para a execução, seja do bem, seja do mal. Ou seja, o poder e a justiça. Essa é a espada de 2 gumes, a que ele se refere. Invariavelmente, hoje nós vimos, né, a mulher já não está tão cega, ou nunca esteve tão inclinada um lado da balança como temos visto ultimamente. Isso também João nos fala na exortação dos Espíritos lá na graça. É a palavra divina que, no dizer de Paulo, é poderosa arma com a qual será restabelecido o reino do Cristo na Terra. Somente através do Evangelho de Jesus a gente vai conseguir restabelecer o reino dele na Terra. Somente, não há outra. É seguindo as orientações do Cristo, nos colocando dentro das suas instruções, dos seus ensinamentos para a gente restabelecer. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho moral, não tem outra forma, meu Deus. E quando ele fala dessa espada de 2 gumes, dentro dessa simbologia, fala exatamente disso, do restabelecimento do reino de Jesus na Terra. É finalmente o Evangelho, o Verbo, essa espada que vibra golpes arrojados, matando a hipocrisia, aniquilando o erro e defendendo os espíritos de boa vontade na luta terrível das trevas contra a luz. Essa espada de 2 gumes. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía a espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu esplendor. Ele se refere ao Cordeiro. Tá? Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era a palavra, que reencarna e habita entre nós, que é Jesus, nos trazendo ensinamento. Tá? E esse ensinamento, essa espada, ela vem então para ir matando a hipocrisia, aniquilando o erro, defendendo os espíritos de boa vontade. E é assim que a espada tem a sua simbologia dentro do Apocalipse de João. O livro dos selos. Eu ia trazer aqui os 7 selos, o que significa cada um dos selos, mas eu precisaria de um período de uma aula somente para falarmos dos selos, de cada um deles. A simbologia, a significação destes selos é fantástico. E se nós formos observar ainda com mais profundidade o significado desses selos, nós vamos ver quanta coerência tem com tudo que passamos, com tudo que a humanidade vem passando, com tudo que a humanidade tem enfrentado, né, tem experimentado. Então, quando ele fala que ele vai abrindo os selos, ele vai revelando toda essa dor, toda essa angústia que nós temos passado. Selo por selo, selo por selo. É fantástico, mas eu só trouxe o livro dos selos. Tá? Eu não trouxe todos eles, porque demandaria muito tempo. Nós não teríamos tempo hoje para isso. O livro do futuro, que fechado para todos, só podia ser aberto pelo Cordeiro Jesus Cristo. Jesus o Cristo, que venceu ao romper os 7 selos. Então, quando Jesus ele se refere que o livro do futuro era das exortações que estava sendo que Jesus nos fez, né, quando estava entre nós. Então ele vai abrindo, vai relembrando, tá, cada coisa no seu devido tempo, no seu devido lugar, na sua devida forma. Então, na exemplificação dos selos, ele diz, né,
que aparece a ele o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Os chifres nós sabemos que é a força, que é o poder, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esses Espíritos de Deus nós sabemos que são os serafins, os querubins, os anjos do Senhor. Aquela falange que compreende o Espírito de verdade, do que Kardec fala, que para nós, né, dentro daquilo que a igreja chama de Espírito Santo, que é essa pleiade, né, para nós o Espírito de verdade, esses Espíritos são os mesmos Espíritos que auxiliam a Jesus na administração do nosso planeta. Tá? Então aparece o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. E 7 olhos, que são 7 Espíritos. Os Espíritos, olhos de vigilância. Espíritos que cuidam do planeta, que observam. O número 7 simboliza a perfeição, completa, a ideia de desenvolvimento integral do Espírito. A plenitude do Espírito. Então, quando ele começa a se referir a esse livro, né, eu fiquei imaginando, quando estava preparando o texto, de que é uma reflexão que nós devemos fazer. Né? Nesse desenvolvimento integral nosso do Espírito. O interessante é que eu fiz 60 anos domingo passado, e eu disse, puxa vida, eu já tenho 60 anos. Quantos anos será que eu tenho mais para frente? 10, 25? Quantos será que eu tenho? Eu gozava que eu só fui me preocupar com isso agora. Né? Antigamente não tinha tanta preocupação, mas eu falei, quase 60 anos, sou sexagenário. Quando eu me perguntei, né, dessa ideia do desenvolvimento integral do Espírito, o que foi que eu fiz nesses 60 anos? Né? O que foi que eu aprendi? E aí eu me peguei viajando no Apocalipse, refletindo numa série de coisas, e confesso a vocês que eu fiquei preocupado, não com o que diz o Apocalipse, com o que eu tenho feito para me desenvolver integralmente e espiritualmente. Mas é extremamente interessante a observação. Vemos 7 virtudes que encarnam as perfeições, as 7 cores, os 7 sons, as 7 formas, cone, triângulo, círculo, elipse, parábola, hipérbole e o trapézio, e os 7 dias, etc. Ou seja, tudo 7, né? Ele vai trazendo essa simbologia. As 7 formas, eu achei extremamente interessante, né? Cone, triângulo, círculo, elipse, parábola, hipérbole e o trapézio. Olha a simbologia e a profundidade disso, se nós analisarmos friamente a utilidade de cada um, onde cada um se encaixa, para que se encaixa, como se encaixa. É extremamente interessante. Então, a espiritualidade, quando traz a simbologia a João, leva para que ele nos passe, eu imagino que nós só vamos entender os símbolos do Apocalipse, meus irmãos, aqui umas 5, 6 reencarnações ainda. Quem sabe começar a entender. Né? O chifre na velha poesia hebraica é o símbolo da força, é como nós já vimos, do poder da força. Né? A visão da grande prostituta abre evidente essa narrativa com a grande revelação que o anjo lhe fez da grande prostituta, que outra não é senão a religião católica romana, com a qual coabitaram os reis da terra e os habitantes da terra que se embebedaram com o vinho da sua devassidão. Está lá no Apocalipse, capítulo 17, versos 1 e 2. E se aqui, tá, essa visão da grande prostituta, se nós pararmos e traçarmos uma analogia do papado, né, dos cardeais, de todo o corpo clérigo, imagine, quando nós vemos esses irmãos reunidos, parece que é uma outra dimensão. É uma outra dimensão. Então, muitos, e nós sabemos a força que a igreja tinha,
Hoje ainda tem, mas não tanto quanto a século VII, VIII, por exemplo, século XII, enfim, séculos passados, a igreja tinha uma força muito grande. E esses que dominavam a igreja se embebedaram nesse vinho, nesse poder. Era muito dinheiro, era muito poder, era muita influência. E eles se perderam. Haja visto que muitas vezes nós nos deparamos com espíritos em nossas reuniões mediúnicas completamente inebriados pelo poder, pela vestimenta. Né? Então, essa visão da grande prostituta é uma realidade dolorida, mas verdadeira. Esses versículos, por si só, falam bem alto, especificando claramente o caráter universal, o católico, né, do qual Roma declarou pertencer à sua religião. A religião católica, ela é católica apostólica romana. Né? Católica apostólica romana. Seguem os outros sinais bem caracterizados nos ministros romanos. A mulher estava vestida de púrpura escarlate e de pérola, segundo a visão de João. Tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícies da sua devassidão, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E aí, agora perguntamos a nós, quais outros ministros religiosos ou mesmo pessoas do povo se vestem assim, a não ser papas e os cardeais? Púrpura, ouro, escarlate, anéis, colares, castiçais, cruzes de ouro, cetros de ouro. Quem se veste dessa forma? É só nós pararmos para pensar. É como eu já falei, nós não temos ideia do tesouro do Vaticano. Né? Nós não temos ideia. Eu já disse aqui com relação à Capela Sistina, o teto da Capela Sistina tem de 2 a 3 centímetros de ouro no seu teto. Né? A mão, um cálice de ouro cheio de abominações, as imundícies da sua devassidão, na sua testa está escrito. Ou seja, se perdeu. Aquela igreja idealizada por Paulo, aquela igreja que Paulo queria que falasse a respeito de Jesus, que mostrasse o evangelho na sua simplicidade, na sua humildade, vem para a ostentação, vem para o acúmulo de riquezas materiais, vem para o desfruto dos poderes, vem para as futilidades da matéria, lamentavelmente, assim como vivem as nossas irmãs prostitutas dentro do seu universo que tem que trilhar nos processos reencarnatórios. Com certeza, a grande prostituta está bem representada. Todos sabem que a púrpura tornou-se um privilégio da Igreja Romana e que só o Papa e os cardeais usam o chapéu escarlate. Estava vestida de púrpura escarlate e só o chapéu escarlate, só eles usam, só o Papa e os cardeais, mas ninguém dentro da religiosidade, dentro das igrejas. As pedras preciosas, ninguém as tem em maior quantidade do que as que enchem o Vaticano. Nós não temos ideia. São anéis, cruzes, medalhas, sem falar na tríplice coroa de ouro cravejada de brilhantes que o Papa usa como distintivo do Rei dos Reis. Este Papa, mas se nós pegarmos este Papa, eu não vi ele com esta coroa, mas se nós pegarmos fotos mais antigas de Pio X, Pio XI, nós vamos do Papa Leão II, III, nós vamos ver essa coroa que vem de séculos e séculos, exatamente como está descrito aqui. A Igreja Católica, que tomou para si o papel de zeladora das ideias e das realizações cristãs, pouco após o regresso do Divino Mestre às regiões da luz, falhou lamentavelmente nos seus compromissos sagrados, aquele que eu falei agora há pouco. A Igreja se intitulou, né, dona do cristianismo e lamentavelmente falhou. Né? Deixou de cumprir com todos aqueles compromissos que Paulo tinha estipulado em todas as igrejas. Desde o Concílio de Nicéia,
O cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa igreja, deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo. Nós encontramos isso, meus irmãos, e falo aqui com propriedade de amigos que reencontramos nessa caminhada espiritual. Não tem nenhuma dúvida que eu passei por toda a igreja, né? Em tempos idos, em outras encarnações, tanto que reencontrei amigos do clero antigo, aqui no Moreira de Magdala, em número de 9, que hoje estão conosco. Mas os poderes temporais mexem demais. E mexeu com todos eles, assim como também tem passado, talvez tenha passado por essas provações, e hoje a gente vem aqui para tentar diminuir um pouco dessa culpa, um pouco dessa dor, que queira assim, queira não, ainda nos aflige, né? Para melhorarmos um pouco mais. Mas eu digo a vocês, não é fácil. Não é fácil. Não valeu a missão sacrossanta do iluminado da Umbria, tentando restabelecer a verdade e a doutrina da piedade de amor do crucificado, para que se solucionasse o problema milenar da felicidade humana. A igreja falhou em tentar resolver esse problema, lamentavelmente, né? As caças, as seitas, as classes religiosas, a intolerância do clericalismo constituíram enormes barreiras e abafarem a voz das realidades cristãs. Então, a moral católica falhou os seus deveres e as suas finalidades, lamentavelmente. Né? Nós vemos a forma como foi desconstruída toda a vontade inicial de Jesus dentro de um segmento religioso. Então, a razão da grande prostituta do Apocalipse, se fizermos analogia comparativa, formos observando, vocês vão ver como ela se encaixa. Né? E aí temos o período da grande espiritualização, que é a vinda do Cristo. Isso também está lá no Apocalipse. Depois de tantas lutas e tantos sacrifícios, vem se aproximando finalmente o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos veio trazer o verbo divino em sua pureza, não poderia deixar de vencer todos os inimigos e de implantar no coração humano a bendita semente que se faz portador, que é da fraternidade, do amor, do perdão, da irmandade. Mas quantos séculos de decepções e trabalhos foram precisos para que o mestre subjugasse a besta e o falso profeta, restabelecesse a verdade dos seus ensinamentos? E aqui eu vejo uma observação extremamente importante, quando Kardec nos fala que o espiritismo, a doutrina espírita, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Então, quantos séculos de decepções e trabalhos foram precisos para que o mestre subjugasse a besta? Quem é a besta? O Império Romano, o falso profeta. A nos voltarmos a essa espiritualização no sentido de nos conscientizarmos do processo reencarnatório existente, que é um fato, é uma realidade, e descobrir que é somente através do amor, somente através da elevação moral, é que nós conseguimos sucesso na escada evolutiva. Restabelece a verdade dos seus ensinamentos. Ou seja, é só por esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na vinda de Jesus, ele nos traz, o Apocalipse nos traz essa reflexão que é somente através de Jesus, dos exemplos, dos ensinamentos dele. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, que a espiritualidade nos grita a todo instante. Né? Depois da desolação da Babilônia, de João, ouvi no céu a grande voz de uma imensa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem a Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua devassidão, das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Ou seja, cada um vai responder por seus atos. Todos nós que praticamos outrora, sejam nos cargos clérigos, sejam nas execuções, vamos responder. A prostituta que corrompia a terra, com a sua devassidão, ou seja, escondido sob o manto de Jesus, em nome de Deus, a igreja matou, né?
mas nós vamos responder por isso. E o Apocalipse nos fala. Então, dentro dessa simbologia, a vinda de Jesus. Os anciãos que ele cita, os 24 anciões representam os espíritos puros, os quais citados no introito do Apocalipse, lá no início, que são os auxiliares de Jesus e as 4 criaturas viventes, que no capítulo são figuradas como um leão, um novilho, um homem e uma águia, voando, e que dizemos representarem o poder, a criação, a sabedoria e a eternidade. Não são outros, senão os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que trazem o Novo Testamento. Tá? Isso aqui é uma visão do Cairbar, tá? Que traz no Novo Testamento a informação de um Deus diferente como Jesus trouxe. Então transcreve, ainda que escritos depois de 40, 50 anos depois da morte de Jesus, da crucificação, e muitos se perderam nesse espaço de tempo, eles vêm trazer essa luz. Né? Esses espíritos escolhidos como foram, eles vêm trazer, deixar gravado uma forma de seguir esses ensinamentos. Todos bradam, aleluia, aleluia, porque o Evangelho pode ser reconstituído em sua pureza primitiva e se construir o livro da vida para todos os humanos viventes. Ou seja, se o Evangelho for reconstituído na sua pureza primitiva, qual é a pureza primitiva do Evangelho? Os ensinamentos do Cristo. Sabe, o perdão, a reencarnação, o aprendizado, as oportunidades, e se constituir o livro da vida. Qual é o livro da vida que nós temos hoje? As páginas são as reencarnações. O livro da vida é a existência do Espírito. E as páginas são as reencarnações. E nós escrevemos nessas páginas, de acordo com as reencarnações, aquilo que nós somos e fazemos. E aí, dentro do livre-arbítrio, o livro da vida, como ele se apresenta para cada um de nós. Qual é o resultado disso? Até chegarmos à angelitude, quantas páginas ele vai ter? Saiu depois uma voz do trono dizendo, louvores ao nosso Deus, todos vós que o temeis e os seus servos, os pequenos e os grandes. Lá no 19:25. As últimas palavras do anjo. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão e verão sua face, e o seu nome estará nas testas deles. Não haverá mais a noite, nem precisam mais da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e a eles reinarão pelos séculos dos séculos. Quando ele fala do trono de Deus e do Cordeiro estará nela, seus servos o servirão e verão sua face, e seu nome estará nas testas deles. Não haverá mais noite, nem precisam mais de luz. É o mundo espiritual. Né? Quando nós estivermos nas colônias, quando nós estivermos em outros mundos, em outros planetas, nos planetas de regeneração, nos planetas, né, do bem, nos planetas de luz, nós não teremos essa necessidade tosca que nós ainda temos hoje. E Deus os iluminará e eles reinarão pelos séculos dos séculos. É quando nós atingirmos a angelitude. Quando chegarmos no ápice da nossa escada moral. Qualquer coisa fantástica, né? Para arremate final da visão do evangelista, lhe foi mostrado o rio de água da vida, resplandecente como cristal, saindo do trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, de Jesus. No meio da rua, e de um e de outro lado do rio, achava-se a árvore da vida, que dava 12 frutos, produzindo um em cada mês o seu fruto. E as folhas da árvore servem para a cura das nações, e não haverá jamais maldição. Planetas felizes. Está do outro lado do rio. Planetas felizes. E não haverá jamais maldição. Fantástico. Ainda, efetivamente o rio de água viva saindo do trono de Deus, do Cordeiro, não é senão a revelação. Quando fala da revelação, da terceira revelação, nós estamos falando da doutrina espírita da conscientização. Ou seja, esse rio, essa água, esse rio de água viva, que vem trazer a consciência, e se nós quisermos nos banhar nesse rio, nós temos que mergulhar na transformação para que a gente possa, de alguma forma, nos melhorar.
né? Sendo progressiva, ela é indispensável a todas as almas. A nossa escala reencarnatória é sempre progressiva e ela é indispensável a todos nós, porque todas caminham do conhecido para o desconhecido e a revelação é que abre todas as portas do futuro. Conhecereis a verdade vos libertará. A revelação é a pedra fundamental da doutrina de Jesus. Quando Pedro, representando o colégio apostólico, respondeu à pergunta de Jesus dizendo: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Quando o mestre lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Tu és pedra, e sobre esta pedra, ou seja, a revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Quando ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, é sobre a revelação, né? Da consciência de que Jesus era o Filho de Deus. Então era sobre a verdade, a revelação. A pedra é a revelação, é a palavra. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Era sobre isto, tá, que ele falava. Então a igreja se apodera disso, dá a Pedro, né, uma interpretação que ela quer dar de acordo com as suas conveniências. De acordo com as suas conveniências. E aí, transforma São Pedro no Cordeiro do Céu. E isso é uma transformação, é uma alegoria da Igreja Católica. Edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O que é o Hades? O Hades é o campo da morte. Quando você se encontrar no Hades, ou seja, do outro lado da vida, então a morte não prevalecerá sobre nós. Na história religiosa, esse rio caudaloso que eles cristal saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Lá no Evangelho, capítulo 1 e 2, está esse texto. A árvore da vida é a religião, o Evangelho dá frutos todos os meses, e as suas folhas servindo para a cura das nações significa orientação cristã dos governos do mundo. Por isso não haverá maldição. Se todo o Evangelho conseguir transformar todas as pessoas, se os governantes do mundo entenderem o Evangelho, ou seja, a árvore da vida, não haverá mais dor, não haverá uma maldição, não haverá mais guerra. É isso que ele quer dizer. O não haver mais noite exprime, como já dissemos, na cidade celestial, a existência da luz divina, livre da atmosfera. Isso são palavras de Edgar Armand. Grosseira que impede seus resplendores, assim como também a ausência da ignorância, não só no mundo espiritual, como no mundo corporal, porque o Senhor iluminará a todos. Está lá no Apocalipse, no capítulo 22, item 5. Então, quando não houver mais ignorância, na parte da grande espiritualização que fala o Apocalipse, que fala todos os seus sinais, que fala todos os seus símbolos, a ausência da ignorância, quando todos nós conquistarmos o conhecimento, conquistarmos a compreensão que as transformações devem acontecer e nos levar à perfeição, aos Crisíades, seremos todos iluminados por Deus. É desta forma que eu trago para vocês, então, toda essa simbologia. Poderíamos aqui trazer muito mais, mas a forma como o Apocalipse nos relata e como nos exorta às transformações, como nos dá uma notícia, nos dá uma, como a gente fala, um termo muito comum hoje, uma resenha do que estamos vivendo, o Apocalipse é fantástico. E com um detalhe, já disse aqui, se pegarmos o Apocalipse em todas as Bíblias que encontrarmos, eles são exatamente iguais. Diferente dos outros livros que mudam um versículo, um texto, uma palavra aqui a colar o Apocalipse, não, ninguém se atreve a mudar. O temor, João fala também no Apocalipse que não mexa no livro, não mudem o que está escrito. É daquele, que se aventurar. Perfeito, meus irmãos? E nós temos aqui na bibliografia alguns livros, o livro dos Espíritos, A Caminho da Luz, Bíblia de Jerusalém, Caipar Schutel. Eu esqueci de colocar aqui o do Edgar Armand, que é Apocalipse. O Apocalipse de Edgar Armand. Mas a gente pode, se quiserem, eu posso passar para vocês.
E no sábado que vem, no dia 24, nós vamos falar sobre fatalidade e livre-arbítrio. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui novamente no sábado que vem. Ok? Obrigado, nós vamos parar a gravação e aí vamos abrir com as perguntas. Perfeito?